Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o adjunto adnominal, que é chamado de termo acessório da oração. Significa que ele não é um termo essencial, ele é um termo que vai contribuir para o significado, mas que ele não é tão indispensável assim. Lembra de um acessório que você utiliza para sair, por exemplo, né? Um acessório do seu vestuário, um acessório que vai contribuir para o seu visual? Ele nem sempre ele é necessário, mas ele contribui para uma mensagem interessante que você vai transmitir por meio da roupa que você veste, por meio do teu corpo. Então, é interessante que a gente faça essas associações entre os termos para ficar mais fácil de você entender. Lembra que quando a gente fala em sujeito e predicado, a gente diz que sujeito e predicado são termos essenciais, ou seja, estão na essência, na substância principal da oração? No caso do adjunto adnominal, a gente está falando de um termo acessório, de um acréscimo, de um anexo, de uma mais nessa construção. Então guarda essa informação, o adjunto adnominal é um termo acessório. Mas antes de mergulhar nesses adjuntos adnominais, a gente precisa relembrar uma relação muito importante na língua portuguesa, que é a relação morfossintática. O que é isso? É a relação entre as classes gramaticais e as funções sintáticas. Quando a gente vai fazer uma análise morfossintática, a gente vai se deparar com muitas classificações que se referem tanto ao campo da morfologia, que é o campo que estuda as palavras divididas em grupos, quanto ao campo da sintaxe, que é o campo que vai estudar as combinações das palavras dentro das orações. Vamos lembrar que quando a gente fala em classes na língua portuguesa, a gente está falando de 10 classes fundamentais, que vão lá desde o substantivo até o verbo, advérbio, preposição, interjeição. O que é que marca essas classes gramaticais? As características em comum. Eu chamo de substantivo as palavras que dão nome a um ser. E a gente vai precisar muito do substantivo agora, dessa lembrança da função do substantivo, para entender por que se trata de um adjunto adnominal, ou seja, que se junta a um nome. O substantivo é a classe principal, talvez, da língua portuguesa, porque ela reúne a função básica de dar nome aos seres, aos fenômenos, às coisas que circulam em sociedade. Então, quando eu identifico um substantivo, eu estou identificando a essência, a substância, a palavra principal. Substantivo é uma classe gramatical. Quer ver um exemplo? A palavra cabeça é um substantivo que dá nome a um órgão do nosso corpo, a cabeça. Essa palavra, esse substantivo, dentro de uma oração, ela pode desempenhar diferentes funções. E é por isso que a gente fala que quando vai se fazer uma análise sintática, a gente não está mais no grupo das classes, a gente está no grupo das funções. É como se você tivesse, de fato, uma classe, um grupo ao qual você pertence, pensando nessa analogia, pensando nessa comparação com as palavras, né? Cada palavra tem um grupo ao qual ela pertence. Só que esses grupos, com essas palavras desses grupos, quando elas vão conviver com outras palavras, elas vão precisar se relacionar, elas vão representar papéis. Papéis esses que a gente vai chamar de funções sintáticas. É como um ser humano que tem funções diferentes na sociedade. Uma hora ele tem a função de filho, uma hora ele tem a função de pai, de funcionário, de chefe. As palavras também, quando saem dos seus grupos, elas vão ter que conviver com outras. E cada uma dessas palavras vai exercer uma função. Então, quando a gente fala em função sintática, a gente está falando da função da palavra dentro de uma oração. As classes gramaticais fazem parte do campo da morfologia, as funções sintáticas do campo da sintaxe. A junção desse estudo é o que a gente chama de morfossintaxe. Por que é importante fazer essa revisão? Porque a classe gramatical, quando ela vai transferida para a função sintática, não é tão simples essa associação quando se trata do adjunto adnominal, que não é expresso só por uma classe, é expresso por várias classes. E aí a gente tem que analisar e relembrar que o centro do adjunto adnominal é o substantivo. A gente está sempre falando de uma relação do substantivo com outras palavras. Já lembrei para você que o substantivo é a classe que dá nomes. Agora eu preciso te lembrar das outras classes que vão funcionar na sintaxe como adjuntos adnominais. Um dos adjuntos mais comuns é o adjetivo. A função do adjetivo como classe gramatical e também, nesse caso, como função sintática, é expressar uma característica, não só uma qualidade. Lembra? O adjetivo é uma classe variável, tal como é o substantivo. Então, se eu tenho, por exemplo, um substantivo como caderno, e eu digo que esse caderno é azul, essa informação azul, a informação sobre a cor que caracteriza esse substantivo, é uma informação a mais, é um chamado adjunto adnominal. Nesse caso, o adjetivo também pode vir expresso por meio de uma locução adjetiva.
E quando eu falar em locução, eu estou falando de mais de uma palavra que, juntas, tem a função de desempenhar um papel dentro de uma construção linguística. Como, por exemplo, eu tenho uma construção como pão com manteiga. Não é qualquer pão, é um pão com manteiga. Então, essa construção com manteiga, que são duas palavras funcionando para caracterizar o substantivo pão, tem um papel de adjetivo. A gente chama isso de locução adjetiva. Geralmente essas locuções são introduzidas por preposições. Quando eu digo, por exemplo, cama de casal, cama de solteiro, não é qualquer cama, eu estou caracterizando esses elementos. E nesse caso, com uma locução adjetiva, uma preposição junto com um substantivo que desempenham juntos a função de adjetivo. Um outro complemento comum que é usado como essa função de adjunto, uma outra classe gramatical que é usada nessa função de adjunto, é o artigo. O artigo é aquele grupo formado pelas 8 palavrinhas bem fáceis, né? A, as, o, os, uma, umas, e uns. Esses artigos que podem ser definidos ou indefinidos acompanham o substantivo, esse astro-rei aqui da análise, para determinar gênero, masculino ou feminino, e para determinar número, singular ou plural. Morfologicamente, eu vou classificar a, as, o, os, uma, umas e uns como um artigo, ou seja, essa é a classe gramatical. Mas do ponto de vista sintático, os artigos serão adjuntos adnominais. Outra classe gramatical que funciona como adjunto é o pronome, os pronomes adjetivos. Que pronomes são esses? São os pronomes que acompanham os substantivos, tal como os pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse e que se referem às pessoas do discurso, né? Meu, teu, nosso, sua, suas. Esses pronomes, tal como os artigos e os adjetivos, variam em gênero e número em concordância com o substantivo, porque a função deles, de fato, é transitar ao redor, modificar a significação do substantivo. Não por acaso eles estão aqui ao redor dessa palavra-chave, desse núcleo que é o substantivo. Outra classe que vai desempenhar a função de adjunto é o numeral. Os numerais têm funções específicas, diversas na língua portuguesa, e aqueles numerais cardinais, os que indicam quantidade, por exemplo, como 4. Os numerais ordinais, que indicam ordem ou posição, tal como o numeral quarto. Numerais multiplicativos, fracionários, coletivos, esses numerais vão se associar também ao substantivo e contribuir para a sua significação. Então podemos dizer que, dentro do ponto de vista morfossintático, as classes adjetivo e sua variação, que é a locução adjetiva, o artigo, o pronome e o numeral desempenham a função de adjunto adnominal. Vamos analisar nos contextos para compreender um pouco melhor? Minhas camisas preferidas estavam no armário. Quando a gente vai fazer uma análise sintática, é importante que a gente identifique as funções de todas as palavras. Nesse caso, eu vou chamar a atenção primeiro para os adjuntos. Eu tenho o pronome minhas, que é um pronome possessivo, relacionado ao substantivo camisas. Por isso que ele está no feminino, por isso que ele está no plural. Minhas camisas preferidas. Mais uma informação sobre o substantivo camisa. Essas informações, se retiradas, elas vão atrapalhar um pouco a significação da construção oracional. No entanto, elas não vão impedir que a gente entenda que há uma referência a camisas que estavam no armário. Se eu retirar, e muitas vezes os exercícios do seu livro de português vão te propor isso, que você retire os adjuntos, retire os acessórios para pensar o que é de fato essencial, substancial. Quando você faz essa retirada, camisas estavam no armário, o significado principal não foi alterado. Você continua entendendo a significação dessa oração. Eu tenho um sujeito, camisas, eu tenho um predicado, estavam no armário. Camisas, nesse caso, desempenha a função de núcleo do sujeito, porque ela é a informação mais importante desse sujeito. Se a gente perguntar ao verbo quem é o sujeito dessa oração, é tudo isso mesmo. As minhas camisas preferidas. No entanto, a palavra principal, a essência desse sujeito, é a palavra camisas. Por isso que a gente chama de núcleo, não esquece, hein? Aqui eu tenho minhas, então, que é um pronome, e preferidas, que é um adjetivo. Então, morfologicamente e sintaticamente estou fazendo essa análise ao mesmo tempo. Adjunto adnominal, pronome e adjetivo. Vamos ver um outro exemplo, logo embaixo.
As duas primeiras aulas de campo serão de química. Aqui eu tenho um sujeito novamente no plural, eu tenho um verbo que está no plural, serão, futuro, e eu tenho um sujeito bem grande, cujo núcleo é o substantivo aulas. O núcleo, substantivo aulas. O que é que transita ao redor desse substantivo? O que é que vai contribuir para o significado desse núcleo? As, que é um artigo definido, que marca aqui o feminino plural. Duas, que é um numeral cardinal. Primeiras, que é um numeral ordinal. E de campo, que é uma locução adjetiva. Não é qualquer aula, é uma aula de campo. Então, eu tenho várias informações contribuindo para a significação do substantivo aulas. Todos esses funcionam como adjuntos adnominais. Eu tenho um complemento aqui da minha oração, né? Serão de química, que é o meu predicado, mas geralmente os adjuntos vão girar em torno de um substantivo que compõe o núcleo que está no sujeito. Então, como eles se referem ao substantivo, muitas vezes a gente vai identificar esses adjuntos no sujeito das orações. Quando você estiver escrevendo um texto, é importante que você pense qual é o gênero que você está escrevendo. Então, se você estiver, por exemplo, produzindo uma notícia, não é muito interessante que você exagere no uso de adjuntos adnominais, excessos de adjetivos, de pronomes, de numerais, que não são necessariamente necessários para aquele contexto. Caso você vá fazer isso, é preciso que você tenha todo um cuidado para respeitar o limite que o texto permite a você, para que o texto não se torne um texto enfeitado, exagerado, com excesso de informações. Por isso que a gente diz que o adjunto ele é acessório. Se você não souber dosar o uso desses acessórios, o texto vai ficar carregado de informações desnecessárias, comprovando que te falta algo importante, que é um repertório vocabular. Ou seja, você não sabe usar tão bem essas classes e você enfeita, você se excede no uso de palavras para preencher de forma não substancial. Não faça isso. Utilize com cuidado todos esses elementos e pense sempre que eu preciso concordar. Substantivos concordam com adjetivos, com artigos e com numerais e com os pronomes em gênero e número, ok? Então, relembrando, adjunto adnominal é uma função sintática desempenhada por algumas classes gramaticais. A classe do adjetivo e sua variação, a locução adjetiva, a classe do artigo, do pronome e do numeral. A partir de agora, não esquece mais, hein? Coladinho ao nome, coladinho ao substantivo, esses adjuntos contribuem para o significado e funcionam como acessórios desses substantivos. São termos acessórios da oração, ok? Então, esse foi o tema da aula de hoje, adjunto adnominal. Muito obrigado.